Você foi ensinado a relaxar quando alguém sorri, a se aproximar quando a voz suaviza, a presumir que o calor humano é um sinal de bondade. E então, quando falavam com gentileza, você ouvia. Quando pareciam sinceros, você confiava. Quando agiam amigavelmente, você baixava a guarda. Mas você já foi enganado mais vezes do que consegue admitir. Não por ameaças abertas, nem por crueldade em alto e bom som, mas pela suavidade, por rostos que pareciam seguros, por palavras imbuídas de mel, mas repletas de motivação. Essa é a ferida que você não consegue explicar porque não sangrou, não machucou, apenas persistiu. Você presumiu sinceridade com base no tom. Você confundiu comportamento com verdade. Mas Machiavelli sabia mais. Ele escreveu que os homens enganam de bom grado e que as aparências importam mais do que as intenções. Ele não disse isso para ser cínico. Disse isso para ser livre. Porque o mundo não é governado por aqueles que são bons. É governado por aqueles que parecem bons enquanto jogam um jogo mais profundo. Você não foi traído por monstros. Você foi traído por máscaras, por pessoas que sabiam exatamente como desempenhar o papel que você precisava. Elas estudaram sua gentileza, espelharam sua abertura, deram a você apenas o suficiente para serem críveis. E você deu tudo a elas, não porque elas mereceram, mas porque você acreditou no ato. Essa é a mentira que a mantém impotente. A crença de que a gentileza é prova de caráter, de que o tom de voz de alguém é confiável, de que olhos sorridentes não mentem, mas mentem, e mentem, todos os dias. Você não estava sendo tolo, você estava sendo treinado, condicionado a associar charme à segurança, condicionado a acreditar que a desconfiança o torna amargo. Essa desconfiança te deixa quebrado. Mas e se você nunca devesse ser gentil o tempo todo? E se sua perspicácia fosse um instinto de sobrevivência, não uma falha? Ensinaram você a largar as armas no momento em que o afeto aparecesse. Mas e se for quando você mais precisa delas? Porque é aí que a maioria das pessoas perde o jogo antes mesmo de ele começar. Eles confundem superfície com substância. Deixam que sua fome de conexão supere a necessidade de cautela. E naquela fração de segundo de confiança equivocada, entregam seu poder. Machiavelli alertou: nunca ofusque o mestre. Nunca mostre sua mão. Nunca confie nas aparências. Não porque as pessoas sejam inerentemente más, mas porque são inerentemente estratégicas. E você? Você ainda está jogando pelas regras emocionais em um mundo estratégico. Você não precisa se tornar frio, mas precisa se tornar consciente, porque aqueles que mais irão te machucar nunca são as ameaças óbvias. São aqueles que sabem sorrir enquanto te estudam, te elogiam enquanto te catalogam, se aproximam de você, não te amam. Mas para entender como te comover, você quer ser mais esperto que o mundo. Então aprenda isso. Nem todo sorriso é puro, nem toda voz suave é sincera, e nem toda mão que se estende em sua direção vem em paz. Alguns vêm para aprender seu projeto. E se você ainda confunde charme com caráter, então você não está pronto para vencer. Você está pronto para ser usado. Eles não podem destruir o que não conseguem detectar. Essa é a primeira regra. Não porque seu objetivo seja enganar, mas porque no momento em que vêem sua direção, começam a tramar maneiras de distorcê-la. As pessoas nem sempre sabotam você por maldade. Às vezes é por medo, por inveja, pelo simples desejo de se sentir no controle de algo, mesmo que esse algo seja você. Se eles conseguirem ver seu próximo movimento, se prepararão para ele. Se conseguirem ler seus desejos, eles os explorarão. Então, você tem uma tarefa antes de todas as outras: permanecer ilegível. Machiavelli entendeu isso muito antes de se tornar estratégia na psicologia moderna. Ele não falava na linguagem das emoções, ele falava na linguagem dos resultados. Esconda suas intenções não porque você é mau, mas porque transparência é uma moeda que você não pode desperdiçar. Quanto mais eles sabem, mais interferem. Quanto mais presumem, mais manipulam. Então, deixe-os presumir, mas nunca confirme. Você foi condicionado a compartilhar demais, a se explicar, a tornar suas motivações conhecidas em nome da honestidade, da clareza e da decência.
Mas quantas vezes sua franqueza foi usada como munição? Quantas vezes suas verdades foram transformadas em ferramentas? Não há virtude em ser fácil de ler. Não há recompensa em ser emocionalmente acessível a todos. Você acha que está construindo confiança, mas está construindo um modelo que será consultado quando chegar a hora de atacar. Você precisa se tornar mais difícil de seguir. Fale menos. Fale de forma enganosa. Deixe seu silêncio semear a dúvida. Se não conseguem dizer o que você quer, não conseguem adivinhar o que você teme. E se não conseguem ler seu medo, não conseguem usá-lo. E se você parasse de narrar seus planos antes que eles se concretizassem? E se parasse de dar às pessoas um mapa mental sempre que sentisse necessidade de ser compreendido? Elas não precisam saber no que você está trabalhando. Eles não precisam saber como você se sente. Deixe-os sentir sua ausência antes mesmo de decifrarem sua presença. É assim que o poder cresce. Não na exposição, mas na contenção. Eles dirão que você mudou, que se tornou distante, frio, calculista. Deixe-os. Essas são as palavras de pessoas que estão perdendo o acesso. Pessoas que um dia se alimentaram da sua transparência. Pessoas que confiaram nos seus padrões para se sentirem seguras na sua presença. Quando não sabem mais o que você quer, temem o que você pode fazer. Esse medo, essa incerteza, é o seu escudo. Maquiavel disse que mesmo os mais virtuosos devem aprender a andar na escuridão. Não porque a escuridão seja nobre, mas porque a luz frequentemente faz de você um alvo. Quer ser mais esperto que alguém? Então pare de dar a eles o manual. Deixe-os ver o seu sorriso, mas não a sua estratégia. Deixe-os ouvir suas palavras, mas não a sua intenção. Porque no momento em que eles não puderem mais prever você, eles não poderão mais controlar você. Você pensou que estar disponível o tornava valioso, que sua presença era prova da sua lealdade, do seu amor, da sua força. Então você apareceu repetidas vezes, mesmo quando eles não notaram, mesmo quando não mereciam. Você se manteve presente por princípio, porque foi isso que lhe ensinaram, que consistência é virtude, que disponibilidade significa cuidado. Mas e se não for? E se a sua presença constante for justamente aquilo que eles aprenderam a ignorar? Maquiavel entendeu algo que a maioria nunca faz. O poder decai quando se torna previsível. A influência diminui quando está sempre acessível. E quanto mais familiar você é, mais esquecível você se torna. É por isso que o movimento mais forte costuma ser o desaparecimento. Não por fraqueza, mas por estratégia. A ausência ensina o que a presença não consegue. Ensina valor, ensina peso, ensina consequência. Quando você desvia sua atenção, eles começam a ver o seu valor. Quando você para de aparecer sem ser convidado, eles começam a questionar por que presumiram que você viria. A ausência não é vazio, é poder comprimido, é silêncio com gravidade. Você acha que eles vão te esquecer se você for embora? Mas e se ir embora for a única maneira de eles se lembrarem? A mente não persegue o que possui. Ele persegue o que teme perder. E quando você está sempre por perto, você se torna um móvel, previsível, silencioso, fácil. Mas quando você desaparece, quando se torna escasso, você se torna uma pergunta que eles não conseguem responder, uma lacuna que eles não conseguem preencher, uma presença que eles não conseguem substituir. Você nunca foi feito para estar constantemente acessível. Sua disponibilidade não é uma virtude, é uma ferramenta. E ferramentas devem ser usadas com precisão, não com desespero. E se você parasse de tomar a iniciativa? E se parasse de oferecer mais do que é retribuído? E se você se tornasse deliberado em suas aparições e intencional em suas ausências? Não se trata de jogar. Trata-se de se recusar a ser jogado. Você temia que recuar significasse ser esquecido. Mas Maquiavel argumentaria o contrário. As pessoas se lembram daqueles que criam tensão, daqueles que interrompem o ritmo, daqueles que não têm medo de desaparecer quando seu valor é subestimado. Deixe-os se perguntarem para onde você foi. Deixe-os se sentar no eco do seu silêncio. Deixe-os sentir a mudança quando aquilo que antes presumiam que sempre estaria lá, de repente, não estiver mais. Porque quando você está sempre presente, eles param de te ver.
Mas quando você desaparece no auge da sua relevância, eles começam a te desejar. Esse desejo, essa ausência, isso é controle. E essa é a diferença entre ser desejado e ser usado. Então, retire-se, não por amargura, mas por clareza, não por dor, mas por poder. Deixe sua ausência falar o que sua presença jamais poderia. Você não deve ser convocado. Você deve ser procurado. Você nem sempre está aqui, e é exatamente por isso que você importa. Você tem vivido na versão de outra pessoa de si mesmo. Representando uma história, eles escreveram, emoldurados por suas expectativas, seus rótulos, seu conforto. Você pensou que estava sendo nobre, deixando-os narrar quem você é, ajustando seu tom, minimizando suas necessidades, tornando-se mais fácil de aceitar. Mas lentamente, eles começaram a defini-lo. Não pela verdade, mas pelo controle. E você entrou na brincadeira porque pensou que ser compreendido significava estar seguro. Mas Machiavelli sabia que quem controla a narrativa controla a pessoa. Não se trata da verdade. Trata-se de enquadramento, de percepção, de se apropriar da versão da realidade a qual os outros são forçados a responder. E você estava respondendo a um roteiro que não era seu. Você deixou que o enquadrassem como alguém que pensa demais, que é dramático, intenso demais, emotivo demais, exagerado demais. E ao se defender, você apenas reforçou a estrutura. Cada protesto se tornava evidência. Cada explicação, cada apelo, você não estava escapando da caixa. Você estava construindo a partir de dentro. Eles sabiam o que estavam fazendo. Nem sempre conscientemente, mas instintivamente. As pessoas não precisam de malícia para manipular. Eles só precisam de conforto. E a sua clareza ameaçou a deles. A sua verdade rompeu a ilusão deles. Então, eles o reformularam, transformaram seus limites em egoísmo, seu silêncio em culpa, seu distanciamento em traição. E você deixou isso acontecer porque tinha medo de ser mal interpretado, porque ainda acreditava no mito de que a paz vem da concordância. Mas Machiavelli não ensinou paz, ele ensinou poder. E poder não vem de ser querido, vem de ser inabalável. Principalmente quando sua imagem é distorcida. Você não precisa ser visto corretamente para agir corretamente. Você não precisa da validação deles para reivindicar sua voz. E você não precisa consertar o mal-entendido deles. Você precisa redefinir o enquadramento. O que acontece quando você para de se defender? Quando você para de justificar cada escolha? Quando você para de perseguir a versão que eles têm de você e começa a criar a sua própria? A mudança é violenta, não externamente, mas internamente. Você perde a necessidade de ser acreditado. Você para de se apresentar para obter aprovação. Você se torna perigoso, não porque você ataca, mas porque não explica mais. Você não recua mais quando o rotulam erroneamente. Você simplesmente os encara, silencioso, impassível, intocável. Essa é a essência da dominância, o controle da moldura. Quando o insultam e você não reage, a moldura se rompe. Quando o provocam e você permanece imóvel, a ilusão se estilhaça quando tentam reduzi-lo, e você se expande em silêncio. Eles começam a questionar o que achavam que sabiam. Você não precisa ser barulhento, você precisa ser soberano. Deixe que te chamem de frio, deixe que te chamem de arrogante, deixe que te chamem de calculista. Aquelas palavras ou fogos de artifício que eles jogam para distrair do fato de que não controlam mais a sua história. Deixe que eles iluminem o céu. Você permanece com os pés no chão porque uma vez que você controla a moldura, o mundo não consegue te definir. Você define o mundo ao seu redor. Você acha que esperar para reagir é força, que manter a calma diante de um insulto te torna evoluído, que dar espaço para as pessoas se corrigirem demonstra maturidade. Mas o que isso realmente mostra, o que ensina, é que seus limites são elásticos, que seu respeito é negociável, que seu silêncio é sinal verde. E eles testam isso não uma vez, mas repetidamente, só para ver até onde conseguem ir antes que você surte. E quando você não surta, eles vão ainda mais longe. Machiavelli entendia esse princípio antes que a psicologia tivesse um nome para ele. O desrespeito tolerado cresce. Ele não desaparece, ele se intensifica.
Porque sem consequências imediatas, as pessoas presumem permissão. Eles presumem que sua passividade é aceitação. E cada vez que você a deixa passar, eles aprendem que podem subir mais alto na sua espinha. Você foi ensinado a adiar, a ponderar suas palavras, a esperar o momento certo. Mas o poder não espera. O poder se move com precisão. Ele não grita. Ele não avisa. Ele apenas impõe sem drama, sem emoção, sem explicação. Você pensou que responder com intensidade o tornaria mesquinho. Mas a indiferença é a verdadeira arma. Um limite imposto friamente, silenciosamente, sem reação. Cicatrizes mais profundas do que qualquer discurso. Não implora por compreensão. Não exige desculpas. Simplesmente encerra o jogo. Você não precisa gritar. Você precisa desaparecer. Você precisa parar de explicar por que o que eles fizeram te machucou. Você precisa parar de abrir portas para reconciliação quando o que é preciso é exílio. Desrespeito não é apenas uma encenação, é um teste. Uma pergunta silenciosa que pergunta: quanto de si mesmo você está disposto a perder para me manter confortável? E sua resposta, seja ela dita ou engolida, dá o tom. Eles vão fingir que foi uma brincadeira. Dirão que você entendeu mal, mas seu corpo não entendeu mal. Sua intuição não vacilou sem razão, e quanto mais você a justifica, mais fluentes eles se tornam na linguagem da sua submissão. Machiavelli disse claramente: nunca cause um pequeno dano ao seu inimigo, porque se ele sobreviver, ele retaliará. E no seu mundo, seu inimigo nem sempre é alguém que declara guerra. Às vezes, é o amigo que está lentamente transformando seu silêncio em seu playground. Então, o que acontece se você não esperar desta vez? O que acontece se no momento em que eles cruzarem essa linha você ficar parado, não passivo, mas equilibrado? Não porque você esteja ferido, mas porque você está farto. E se o seu limite não fosse uma discussão, mas um muro que eles esbarram de repente e completamente? Deixe-os sentir isso. Deixe-os sentir a ausência do seu acesso. Deixe-os sentir a intensidade da sua indiferença. Não em raiva, em distanciamento, não em volume, em ausência. Porque quando você impõe um limite sem emoção, isso os confunde. Eles estão acostumados a drama, a lágrimas, a conversas. O que eles não esperam é um silêncio que não busca uma solução, uma porta que se fecha e não implora para ser reaberta. E é esse o ponto. Você não ensina as pessoas a te respeitarem falando. Você as ensina não se permitindo mais estar em situações em que precisa explicar por que você é importante. Elas dizem que te amam. Eles dizem que se importam. Mas sabem exatamente como entrar em contato com você. Eles conhecem o timing, o tom, os pontos de entrada suaves na sua psique. Eles não precisam te dominar. Eles só precisam te acessar. E eles estudaram bem seus padrões. Como você reage quando eles choram. Como você se acalma quando eles se encolhem. Como a culpa se torna sua coleira. Eles não precisam te prender. Você carrega a coleira, apertado pela sua própria empatia. Você confundiu disponibilidade emocional com exposição emocional. Você confundiu intimidade com abertura. Mas Maquiavel lhe diria: nunca mostre a forma completa dos seus pensamentos, mesmo para aqueles mais próximos de você. Não porque proximidade seja pecado, mas porque previsibilidade é rendição. E uma vez que eles conseguem traçar seus ritmos, não precisam de força, só precisam de familiaridade. Você tornou tudo fácil demais. Você respondeu a todas as perguntas, explicou cada silêncio, justificou cada decisão. Você se tornou transparente em nome da confiança. E ao fazer isso, você se tornou vulnerável sem discrição. Vulneráveis não ao amor, mas à manipulação. Porque assim que aprendem o seu roteiro, começam a dirigir a peça. E você acha que é um acordo. Mas é coreografia. É controle envolto em intimidade. Cada vez que você respondia da mesma maneira, eles notavam. Cada vez que você perdoava rápido demais, eles registravam o intervalo entre a dor e a reconciliação. Você não estava em um relacionamento. Você era um ritual, um padrão que eles aprenderam a ativar. E agora eles não temem o seu não, porque sabem que ele vem com condições. Vem com suavidade, com recuo, com espaço para reassumir.
E se você se tornasse indecifrável? E se a sua reação não fosse o mesmo padrão em que eles se basearam? E se o seu silêncio não significasse confusão, mas sim finalidade? E se a sua gentileza não se transformasse mais em obediência? Eles não saberiam o que fazer com você. Eles tropeçavam, se debatiam, tentavam todas as táticas antigas, piadas, lágrimas, ausências, carinho. Mas quando você se torna indecifrável, eles perdem o mapa. E quando perdem o mapa, perdem o controle. Você acha que as pessoas querem te conhecer profundamente. Mas o que muitos realmente querem é saber como te fazer entender o que te faz recuar, o que te faz desistir. E quanto mais eles sabem, mais eles te navegam como se você fosse um terreno que eles conquistaram. Machiavelli alertou: nunca deixe que os outros saibam toda essa extensão da sua mente. Os misteriosos são respeitados. Os transparentes são testados. Você não precisa se tornar frio, mas precisa se tornar imprevisível. Então pare de ser um manual que eles podem folhear quando precisarem te controlar. Comece a ser uma presença que eles precisam considerar, não uma fórmula que eles podem memorizar. Deixe seu distanciamento confundi-los. Deixe seu silêncio se estender por mais tempo. Deixe suas reações variarem. Torne-se ilegível, não para punir, mas para proteger. Porque quando eles não conseguem mais adivinhar seu próximo movimento, param de tentar jogar o jogo. E é aí que você começa a liderar. Não pela visibilidade, mas pelo mistério. Não por ser barulhento, mas por ser intocável. Você usou a palavra leal como um distintivo, como uma prova do seu caráter, como algo sagrado. Você permaneceu por muito tempo depois que eles deixaram de merecer a sua presença. Você continuou doando, perdoando, permanecendo ao lado. Porque lealdade, diziam, era nobre. Porque ir embora te tornava egoísta. Porque ser fiel ao caos alheio de alguma forma significava que você era bom. Mas Maquiavel teria rido dessa ilusão. Não porque lealdade não valha nada, mas porque lealdade sem estratégia é suicídio. Eles não permaneceram leais a você. Eles permaneceram leais ao que você lhes deu. Sua estabilidade, sua disponibilidade, seu silêncio. O jeito como você nunca questiona a inconsistência deles. E mesmo assim você continuava chamando isso de amor. Você continuava chamando de dever. Mas e se não fosse nenhum dos dois? E se fosse programação? E se fosse medo? Você foi leal ao potencial deles, aos seus melhores momentos, aos fragmentos que eles ofereciam entre traições. E cada vez que te abandonavam, você dizia a si mesmo que eles estavam apenas perdidos, confusos, se recuperando. Mas Machiavelli dizia: lealdade que não pode ser punida não é real. E foi isso que você esqueceu. Você deu lealdade como um presente, sem esperar nada em troca. Mas tudo o que você lhes ensinou foi que você ficaria, não importa o quão longe eles se afastassem. Você acha que lealdade é virtude, mas lealdade sem padrões é servidão. Eles te viram ficar quando deveria ter ido embora. Eles te viram explicar a ausência deles aos outros. Eles te viram proteger o nome deles enquanto eles descartavam o seu. E eles aprenderam. Eles aprenderam que o seu limite era infinito. Que o seu perdão não tinha data de validade. Que seu amor veio sem consequências. Isso não é lealdade. Isso é acesso. E eles usaram bem isso. Você nunca os fez merecer você. Nunca os fez corresponder à sua profundidade. Nunca os fez sentir o custo da sua ausência. Você apenas continuou provando seu valor, pensando que eles eventualmente o reconheceriam. Mas Machiavelli sabia que as pessoas não valorizam o que é sempre dado. Elas valorizam o que temem perder. Eles valorizam o que os faz alcançar, o que os faz ascender. Você pensou que ir embora significava traição, mas permanecer apesar da decadência era a verdadeira traição a si mesmo. Então pare de chamar isso de lealdade quando na verdade é medo de recomeçar. Pare de chamar isso de amor quando na verdade é vício em familiaridade. Pare de fingir que sua resistência é prova de força. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é retirar o que um dia você deu incondicionalmente. Você não é uma âncora. Você não é um teste de quantos maus tratos alguém pode lhe impor antes de você se quebrar. Você não é leal à disfunção. Você é leal à sua paz,
aos seus padrões, à sua dignidade. Eles querem a sua lealdade. Faça-os conquistá-la. E se não conseguirem, deixe-os sentir como é perder o que pensavam ser permanente. Porque quanto mais você se mantém leal àqueles que o desonram, mais você ensina ao mundo que você não tem preço. E você tem. Seu valor não está em quanto tempo você permanece. Está na rapidez com que você anda quando ficar te custa a alma. Você pensou que a bondade te protegeria, que se você fosse gentil o suficiente, agradável o suficiente, o mundo responderia da mesma forma. Você acredita que ser fácil de amar significa estar seguro, que se você se curvasse o suficiente, eles parariam de pressionar, que se você desse sem resistência, eles eventualmente parariam de tomar. Mas não pararam. Eles pegavam cada vez mais. E quando não havia mais nada para pegar, pediam mais mesmo assim. Você confundia sua bondade com uma armadura. Mas não era armadura, era isca. Maquiavel não acreditava em pureza moral, não porque rejeitasse a ética, mas porque entendia a realidade. Ele via que, em um mundo de predadores, a inocência é um sinal. Diz às pessoas que você não vai revidar, que você vai procurar entender em vez de resistir, que você vai suportar em silêncio, acreditando que seu sofrimento o torna justo. Mas não é isso. Só o torna fácil de usar. Você se manteve frágil quando precisava se afiar. Você sorriu quando deveria ter encarado. Você se desculpou pelo seu desconforto, pelos seus limites, pelas suas expectativas, como se querer mais significasse ser ingrato. Mas a verdade é que você não era ingrato. Você estava se encolhendo. Foi ensinado que ser amável significava ser menos. Esse é o mito. Que ser bom é o suficiente. Que gentileza é força. Que o sofredor silencioso é o herói. Mas olhe ao redor. Quem detém o poder? Quem molda o ambiente quando entra? Quem é ouvido, obedecido, respeitado? Não aquele que evita conflitos, não aquele que se dissolve para o conforto dos outros. É quem dá o tom, quem não se encolhe, quem não precisa que gostem de você para se mexer. Você não está aqui para ser palatável. Você não está aqui para ser suave o suficiente para que todos possam lidar. Você está aqui para existir sem pedir desculpas. E se a sua presença incomoda os outros, deixe que isso aconteça. Você já se contorceu o suficiente tentando ser fácil. Ser bom não te protegeu. Te tornou previsível. E pessoas previsíveis são controláveis. São seguras de manipular porque não vão retaliar. Não vão atrapalhar. Elas simplesmente ficarão. Mas ficar não é virtude quando significa se abandonar. E daí se você parasse de tentar ser bom? Não mau, não cruel, apenas honesto, apenas soberano. E se você deixasse de lado a atuação e se mantivesse firme na sua verdade, mesmo que ela abalasse o ambiente? E se a sua nova versão de bondade incluísse distância, silêncio, não aparecesse quando não merecessem o seu tempo, porque lhe ensinaram que amor é sacrifício, que se importar é doar-se infinitamente. Mas Maquiavel lhe diria que só um tolo dá de graça e só os despreparados pensam que afeto é proteção. Então pare de se esconder atrás da gentileza, pare de se encolher atrás de boas intenções, pare de acreditar que sua virtude o salvará de ser usado. Não se trata de se tornar amargo, trata-se de se tornar real, porque até você parar de usar sua própria bondade como arma contra si mesmo, você continuará confundindo ser pisoteado com ser forte. E você não está aqui para ser pisoteado. Você está aqui para se erguer. Não gentilmente, não silenciosamente, apenas completamente. Eles escreveram um papel para você no momento em que os conheceu. Não no papel, não com palavras, mas através de expectativas, de olhares, de silêncio. Eles te escalaram como a pessoa confiável, a que perdoa, a que mantém a paz, a que não precisa de muito, a que está sempre lá, sempre pronta, sempre se curvando. E você desempenhou o papel. Você vestiu a fantasia. Você decorou as falas porque achou que era amor. Você achou que era conexão, mas era controle, vestido de familiaridade. Você não percebeu de início. Como você lentamente parou de pedir o que precisava. Como sua voz suavizou quando deveria ter ficado mais áspera. Como suas opiniões se tornaram negociáveis.
Você disse a si mesmo que estava se comprometendo, mas não estava. Você estava desaparecendo centímetro por centímetro, sacrificando partes de si mesmo para manter a história intacta. E te elogiavam por isso, pela tua maturidade, pela tua compreensão, pela tua graça. Chamavam-te de forte, mas apenas porque o teu silêncio lhes facilitava a vida. Chamavam-te de sábio, mas apenas porque a tua contenção protegia o conforto deles. Não eras admirado, eras controlado. Maquiavel compreendia isso muito antes de se tornar uma estratégia emocional. Ele sabia que as pessoas não são leais à verdade. Elas são leais à versão de você que serve aos seus interesses. Aquela que não confronta, aquela que mantém a paz, aquela que não ameaça o equilíbrio da ilusão delas. Mas o que acontece quando você para de atuar? O que acontece quando você queima o roteiro? Elas te chamam de egoísta, frio, mudado. Eles acusam você de ser distante, de não se importar, de se conter porque não conseguem mais se aproximar de você como antes, porque você não é mais o personagem previsível na peça deles. Você saiu do palco e agora eles não sabem o que fazer com o silêncio que antes era a sua submissão. E é aí que você percebe que nunca foi sobre amor. Era sobre controle disfarçado de cuidado, sobre ritmo disfarçado de respeito, sobre manter você em uma versão de si mesmo que os fizesse se sentirem poderosos. Você não os perdeu, você perdeu a ilusão. E agora você tem uma escolha: reescrever o seu papel ou continuar morrendo no deles. E se você começasse a falar antes de ser questionado? E se parasse de suavizar a verdade? E se fosse embora sem precisar ser compreendido? O desconforto que eles sentem quando você muda de assunto não é sinal de que você está fazendo algo errado. É sinal de que você parou de fazer o que os deixava confortáveis. Queime o roteiro. Deixe-os ficar confusos. Deixe-os sentir a ausência da sua performance. Você nunca foi feito para ser um espelho para a narrativa de outra pessoa. Você não está aqui para ser administrável. Você não está aqui para ser palatável. Você está aqui para ser inédito, irrepetível. Porque no momento em que você para de viver através da imagem que eles precisam, você começa a viver através do poder que você enterrou. Você entra na sala e ninguém sabe o que você está pensando. Ninguém consegue traçar a direção do seu olhar ou a temperatura do seu silêncio. Você não se explica mais. Não suaviza suas palavras para torná-las mais digeríveis. Não oferece versões de si mesmo com base no que elas conseguem suportar. Você se tornou ilegível. E num mundo que prospera na previsibilidade, é isso que o torna intocável. É aqui que a transformação termina. Não em raiva, não em vingança, mas em soberania. Eles não entendem como você chegou aqui, como se tornou tão imóvel, tão afiado, tão quieto. Eles buscam as mesmas alavancas que um dia o moveram, e nada acontece. Você quebrou o padrão. Você rompeu o roteiro. Você não reage à culpa. Você não cede aos elogios. Você não recua diante da rejeição. Eles costumavam saber exatamente qual versão de você apareceria. Agora eles chutam e chutam errado. Machiavelli disse de forma simples: é melhor ser temido do que amado se você não pode ser ambos. Mas o que ele queria dizer não era crueldade. Era presença. Era peso. Era aquela gravidade silenciosa que faz os outros escolherem as palavras com mais cuidado. Não porque você os ameaça, mas porque eles sentem o que você não mais revela. Você não persegue. Você não implora. Você não faz nada. É isso que os abala. Você se tornou imune às táticas deles, à sua demora, à sua confusão, à sua agressão passiva. Você vê tudo. Você simplesmente não participa mais. Você não responde mais como esperado. Você deixou de ser um personagem no jogo deles para se tornar a presença que quebra as regras. Você descobriu o tipo mais profundo de poder, o tipo que não se anuncia. Isso apenas muda a atmosfera. Sua ausência lhes ensinou o que sua presença jamais poderia. Sua recusa em se envolver tornou-se seu limite final. E agora falam de você de forma diferente. Não com familiaridade, mas com cautela. Porque as pessoas não temem o que você diz. Elas temem o que não conseguem ler, o que não conseguem prever, o que não conseguem mais controlar. Você não é mais um espelho. Você é um muro, um silêncio. Eles não podem escalar.
E desse silêncio você fala mais alto do que jamais fez com palavras. Esta é a sua evolução final. Não mais alto, mais baixo. Não mais emocional, mais preciso. Você se distanciou da necessidade de ser visto, de ser compreendido, de ser querido. E ao fazer isso, você se tornou poderoso em sua forma mais pura. Podem chamar isso de arrogância. Podem chamar de ego. Mas a verdade é que estão reagindo à versão de você que não conseguem mais acessar. A versão de você que não recua, não explica, não se encolhe. Você é soberano agora. Você se move por escolha, não por reação. Você fala por desígnio, não por hábito. Você caminha não para ser seguido, mas porque não precisa mais esperar. Deixe que sintam isso. Deixe que se lembrem de como era quando conseguiam alcançá-lo. E deixe essa lembrança ecoar no silêncio que você deixa para trás. Porque é isso que acontece quando você resgata o seu eu. Você se torna a pergunta que eles não conseguem responder. A porta que eles não conseguem mais destrancar. A tempestade que nunca levanta a voz porque não precisa. Você chegou até aqui. Leu cada linha como quem decifra um código antigo. E isso já diz tudo. Porque esse vídeo não foi apenas conteúdo. Foi um espelho que não perdoa distrações. E você, sem fugir, ficou. Silencioso, atento, íntegro. Você reconheceu o teatro, abandonou o papel. E ao fazer isso, recuperou o que jamais deveria ter entregue. Seu centro. Sua ausência agora pesa mais que qualquer presença fabricada. Sua recusa em reagir virou resposta definitiva. Por isso, meu obrigado não é um gesto, é uma reverência. A quem ousou se ver, a quem suportou a verdade sem adornos, a quem entendeu que não ser compreendido é o preço de ser soberano. Comente. Queimei o roteiro e permaneci. Nos vemos no próximo vídeo. Em silêncio. Em 5 segundos.